o movimento é retilíneo uniforme? Porque qual é a fórmula da força, segundo a lei de Newton? O que Newton diz? Força é igual a quê? Massa vezes aceleração. Ou seja, se tem força, tem aceleração. Ah, professor, mas não tem força. Se não tem força, não tem aceleração. Logo, eu estou no movimento uniforme. Então, gente, o aluno entender realmente o que são as leis de Newton é, em qualquer situação, ele recorrer às 3 leis de Newton. Ah, professor, será que, por acaso, quando se coloca essa condição de movimento uniforme, não importa se é subindo, se é descendo, separado, isso daqui está remetendo lá a ideia da primeira lei de Newton, porque a primeira lei de Newton não tem força. Se não tem força, não tem aceleração. Não tem aceleração, o único movimento que eu posso ter é movimento uniforme. Então, gente, quer dizer o seguinte, vamos agora para a nossa realidade, do nosso cotidiano, lá do nosso dia a dia. Se eu tiver um objeto, no caso aqui o elevador, todo o sistema, o conjunto completo, um objeto, e esse objeto iniciar um movimento, e esse movimento não tiver aceleração, é porque ele está no movimento o quê? Uniforme, com velocidade constante. E alguém pode dizer, professor, me diga para mim, como é que seria lá no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como é um movimento desse tipo? Um movimento desse tipo, gente, seria a ideia de você ter a intuição do que significa o brusco, movimento brusco. Movimento brusco é porque pressupõe uma força. Ah, eu estava parado, de repente entrei em movimento. Foi bruscamente, então tem força. Então, quando vocês tiverem essa ideia de recorrer a essa noção do que é brusco, ah, foi um movimento brusco, o ônibus estava lá parado, de repente, do nada, ele iniciou o movimento. Então, bruscamente, ele saiu do repouso. É porque teve uma força. Então, situações bruscas, de estar parado e entrar em movimento, ou de estar em movimento e parar, pronto, o carro lá sofreu um acidente no poste, estava em movimento, alta velocidade, bateu no poste, parou. Então, foi uma mudança brusca. Se foi uma mudança brusca, teve essa ideia de ter força. É exatamente aqui no elevador. Como seria o movimento do elevador brusco? Seria exercer uma força. Então, está lá o passageiro, né, dentro lá do elevador, e, de repente, bruscamente, o elevador, ele inicia o movimento, que é aquela sensação que você tem no estômago, de o estômago vazio, né, como se o estômago estivesse cheio de borboletas flutuando. Eita, eu senti alguma coisa. Então, quando você sente, é porque foi uma mudança brusca, foi realizado, foi exercida uma força. Então, quando você tem essa percepção, alguma coisa aqui está sendo alterada. Ou você está sendo pressionado contra o piso do elevador, ou você está diminuindo essa pressão contra o piso do elevador. A sua tendência seria como se fosse flutuar. Então, é exatamente essa variação brusca. Agora, o que seria um movimento uniforme? O movimento uniforme é não ter essa variação brusca. Seria uma ideia como se o movimento ele fosse a vida toda, eternamente, suave, sem ter essa mudança brusca. Ah, professor, se não tem a mudança brusca, é suave, seria a velocidade constante. Então, é como se o objeto estivesse lá dentro e dissesse, rapaz, a gente está parado? Ou a gente está em movimento? É muitas vezes quando a gente tem essa sensação, dentro do ônibus, dentro do carro, dentro do avião, que a gente diz, rapaz, eu acho que a gente está parado. Quando a gente tem essa percepção que a gente está parado, é porque ele está em movimento o quê? Uniforme. Ou seja, porque não existe uma variação brusca, não existe sendo atuado uma força, não existe mudança de velocidade, não existe aceleração. Então, gente, sinceramente, para você responder essa questão, era uma questão teórica, não era para calcular, fazer conta, responder, era só analisar as leis de Newton. Agora, vamos agora para o caso de... Ah, professor, e se eu tivesse aqui um movimento brusco? Movimento brusco, quero saber aí. O rapaz que respondeu essa primeira questão, dizendo, professor, seria o caso de não ter força? Exatamente, não tem força. Então, sempre o objeto lá dentro vai achar que está parado. Ele nem vai ter a tendência de subir, nem de descer. O segundo caso, a segunda lei de Newton é o quê? Quando existe o quê? Quando existe força. Quando existe força, então seria essa ideia de movimento brusco. Então tinha lá as alternativas. 1, 2, vamos colocar aqui 3. Alternativa 3. Vamos supor que esse elevador ele suba
ele suba de maneira brusca. A tendência dele é subir. Suba bruscamente. Pronto. Olha lá. Se esse elevador subir bruscamente, ou seja, está tendo a ideia de ter força. Se ele subir bruscamente, o objeto lá dentro ele vai sentir o quê? Atuando sobre ele uma força. A força que vai atuar sobre ele vai ser apontando para onde? A tendência dele vai ser descer ou vai ser subir junto? E aí? Descer. Se o elevador subir bruscamente, o objetozinho, a tendência dele vai ser o quê? A tendência dele vai ser descer. Descer. É como se o elevador estivesse subindo e o corpo tende a permanecer parado. Então, o corpo, a tendência dele é descer e chegar aqui embaixo no piso. É como se, dependendo do movimento brusco, pode até romper o cabo de aço. E o contrário. Ah, professor, como é que faria para... Qual seria o movimento? Quarta situação. Qual seria o movimento para esse bloquinho, esse objeto, bater no teto? Como é que ele bateria no teto? Ele ia bater no teto em que caso? Quando ele descer bruscamente. Perfeito. Quando ele descer, ou seja, a tendência do objeto lá dentro seria estar parado, e de repente, bruscamente, o elevador começa a descer. Bruscamente. Uma força relativamente grande, né? Ó, desce rapidamente. Quando desce, aí o bloquinho vai e bate no teto. É exatamente a sensação que a gente tem no elevador. Ah, professor, se o elevador estiver subindo, aí as nossas pernas são pressionadas contra o chão. A gente sente esse movimento. Eita, ó, o elevador está subindo. Já quando o elevador está descendo, a gente sente como se estivesse sendo empurrado para cima. Eita, olha, o elevador agora está descendo, porque eu estou sentindo sendo jogado para cima. Aí agora pergunta, o rapaz disse bem lá, concluiu, tá, se ele desce bruscamente, se esse elevador desce bruscamente, o objeto vai bater no teto. Perfeito. Agora pergunta, em que condição aí o objeto ele não vai nem bater no teto, nem no chão? Ele vai ficar meio que flutuando. Meio que não. Ele vai ficar exatamente flutuando. Ele nem vai ficar no chão e nem vai ficar no teto. Nem vai bater no teto e nem vai bater no chão. Ele vai ficar flutuando aqui no meio. Ele vai flutuar, literalmente, gente. Ele flutua no meio. Exatamente no meio. Ele vai ficar flutuando aqui, ó. Tem alguns filmes aí de ação que mostram isso. De repente, ó, ia dando a resposta. De repente acontece alguma coisa com o elevador e as pessoas lá dentro ficam flutuando. Começa a flutuar. Estava aqui em pé e de repente começa a flutuar. Quando é que acontece isso? Quando o elevador faz o quê? Ele começa a descer. Olha lá, o bloquinho estava aqui embaixo, o elevador começa a descer bruscamente, então esse objeto ele vai tendendo a levitar, vai subindo. Agora a pergunta é, e se ficar exatamente equilibrado? Esse objeto é equilibrado. Nem em cima, nem embaixo. Ficou equilibrado no meio. Significa que ele está descendo com um movimento brusco, então tem força. E esse movimento brusco, a força dele, é exatamente a força que vai ter o G. Ele está descendo com uma aceleração, e a aceleração é exatamente a aceleração da gravidade. Se esse sistema começar a descer com a aceleração da gravidade de aproximadamente 10 metros por segundo quadrado, o objeto fica no meio. Em que caso o objeto ia bater no teto? Ele teria que ter um valor de quanto? Mais 10, menos 10 ou exatamente igual a 10? Mais que 10. Maior que 10. Se ele descer com maior que 10, o bloquinho bate no teto. Se ele descer com menos de 10, ele não sai do chão. Não sai do chão. Ele começa a sentir querendo ser levitado, mas não sai do chão. Atingiu 10, ele levita. Ultrapassou 10, aí bate no teto. E vice-versa. E subindo, professor. Subindo, ele vai estar no chão. Se passar de 10, ele pode até romper o chão. Então, gente, são situações que basta você acompanhar o raciocínio e recorrer lá às leis de Newton. Eu trabalhei aqui uma questãozinha teórica com vocês para mostrar que o Enem, a maioria das questões são questões teóricas. E basta você estar atento às definições.
Porque se o aluno estuda direitinho, dedicado, todas as definições, as leis de Newton, não teria condições de perder uma questão dessa. Aí agora vamos ver uma questão de cálculo. Vou fazer aqui uma questão de cálculo, que foi exatamente uma questão que eu deixei para casa para vocês. Se eu não me engano, foi a aula 18. A aula 18 eu passei 2 questões. A aula 18 foi a aula sobre polias. Polias. Eu trabalhei 2 questões, deixei 2 questões para vocês de polias. Uma primeira era assim, ó, tinha aqui 2 blocos, um pendurado, a polia aqui. Pronto. E o segundo, isso foi a primeira questão. A segunda questão foi o que muitos alunos me procuraram. Tá, professor, isso daí eu não entendi, eu não estou conseguindo responder. Pronto, é essa que a gente vai responder agora, atendendo ao pedido de muitos alunos que pediram. Professor, como é que você responde essa segunda questão? A maioria que mandou, tranquilo, fez, tirou 10. Agora eu vou corrigir para você ver como é que se responde, certo? Porque essa questão talvez tenha agora na recuperação, tranquilo? Alguma pergunta, gente? Aproveite aí o momento que eu estou apagando o quadro, né? Para fazer pergunta. Fazer pergunta. Então vamos lá. Vamos lá. A questão é o seguinte: tem lá, ao teto, pendurado uma polia. Sim, gente, só compartilhando aqui. Vamos lá, gente. Finalizando aqui, a última questão, o pessoal não pergunta, né? A pergunta está gravada e o pessoal vai ver. Ficou bem dizer um monólogo, né? Cadê os alunos que sempre dizem, tá, ele não escuta a gente para tirar a nossa dúvida, ele só faz achar que sabe que a gente tem dúvida e não escuta as perguntas nossas. Eu queria escutar. Vamos lá. A questão diz o seguinte, isso daqui é um bloquinho A. O bloquinho A, ele tem uma massa de 1. Se é massa, a unidade é o quê? A unidade é quilogramas. Perfeito, pelo menos isso, né? Aprender pelo menos isso. E do outro lado, o bloquinho B tem a massa de 4 quilogramas. Pronto. Dadas essas informações, ele quer saber. Pronto, só isso. Só isso. Ele quer saber qual vai ser a aceleração do sistema e qual vai ser as trações entre esses blocos. A tração no cabo, né? A tração de A em B e a tração de B em A. Pronto. Simplesmente isso. Então, gente, sinceramente, eu tinha explicado sobre aquela situação apoiada, né? Como se fosse uma mesa, tá, professor? Está apoiado aqui e um outro pendurado. Eu tinha até, para descontrair, dito o seguinte: vamos supor que aqui seja uma formiguinha e do outro lado um elefante. Mesmo aqui sendo minúsculo, uma formiguinha sempre vai arrastar, sempre vai arrastar. Se não tiver atrito, Já esse daqui, alguém pode dizer, tá, ele não explicou isso. Mas, gente, é aquilo que a gente falou. É impossível a gente responder todas as questões